18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Hoje é quarta-feira, 15 de setembro, ano 2021. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você, Certo. sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E vai aqui aquele salve, boa noite especial pra galera do aplicativo Mano. Boa noite, gente. Boa noite. 6 e 1, Karime, nós temos hoje ingressos? Temos convites, claro, porque você, ouvinte da Mix, é especial. Então você é nosso convidado para conferir o espetáculo do circo Marcos Frota, exatamente, ainda está aqui em Manaus e você não pode perder. Então vai ser o seguinte, as duas primeiras pessoas que pararem aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, exatamente, vai levar um par de ingressos cada uma, as duas primeiras pessoas, ok? Aqui na Mix Manaus, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. Valeu, Karime. Então, ingressos para o circo no programa 18 horas para você, querido ouvinte. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Na próxima segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça julga a ação penal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por desvios de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. Violência no Amazonas. Até as escolas são alvo dos bandidos. Uma unidade do estado foi assaltada 2 vezes consecutivas só esta semana. Esse é o nosso assunto na entrevista do dia. Um novo mutirão de vacina contra a Covid-19 acontece em Manaus nesta sexta-feira, dia 17, e também no sábado, dia 18. E a reunião de negociação do governo com trabalhadores da saúde foi cancelada porque o governador Wilson Lima ainda não tem proposta para pagamento de database para esses profissionais. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere, hein, a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite com a informação aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Está confirmado para a próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento da ação penal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais outras 17 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por desvios de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas. Exatamente, Carlão. E é o seguinte, nessa ação, o Ministério Público Federal pede a condenação do governador Wilson Lima por participar de irregularidades na compra superfaturada de ventiladores pulmonares para o tratamento de pacientes na pandemia de Covid-19. E a sessão será realizada por videoconferência e poderá ser acompanhada pelo canal do STJ no YouTube. O colegiado é formado pelos 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Entre outras competências, cabe à Corte Especial julgar as ações penais contra governadores e demais autoridades com foro por prerrogativa de função, bem como decidir recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal. E essa denúncia contra o governador é resultado de uma ampla investigação feita pela Polícia Federal, que confirmada também pela Procuradoria-Geral da República, que denunciou o governador para o Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal realizou 4 operações aqui em Manaus e em 2 delas, os policiais federais fizeram busca e apreensão na casa do governador e no gabinete dele na sede do governo. Nessas operações, a Polícia Federal apreendeu computadores, equipamentos e celulares do governador Wilson Lima. As provas são tantas que a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, denunciou o governador como chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde do Amazonas durante a pandemia. Vamos saber mais detalhes sobre esse julgamento na reportagem de Odineia Araújo.
Faltam 5 dias para o Superior Tribunal de Justiça julgar se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, acusado de comandar um esquema criminoso envolvendo o desvio de dinheiro da saúde do Amazonas. De acordo com a PGR, o governador do estado comprou ventiladores pulmonares superfaturados. Além do sobrepreço de R$ 496 mil, os 28 ventiladores foram considerados inadequados para pacientes graves da Covid-19. Chamou a atenção dos procuradores o fato de a empresa contratada para fornecer os respiradores não ser do ramo de serviços hospitalares, e sim uma loja especializada em vinhos. Apesar das denúncias, não houve afastamento cautelar do governador. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu que a Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ, afaste o governador do Amazonas e o obrigue a pagar mais de R$2 milhões a título de danos morais coletivos. O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, chegou a dizer que se o governador realmente for afastado, ele vai propor que o dia 20 de setembro seja o dia de combate à corrupção no Amazonas. O Amazonas deposita toda a sua esperança no STJ. Eu confio muito na seriedade da nossa corte, porque infelizmente esse assunto era para ser resolvido pela Assembleia Legislativa, que tem prerrogativas para caçar e afastar um governador. Esse governo afastado no dia 20 de setembro agora, eu apresentarei um projeto de lei tornando feriado no Amazonas. Porque esse governo hoje é um governo que maltrata o povo. E eu espero que essa data fique nos anais do Amazonas. Além de Wilson Lima, também serão julgados na mesma ação o vice-governador Carlos Almeida Filho, empresários, servidores da saúde e ex-secretários da Suzan. Para o deputado de oposição Dermilson Chagas, se o STJ julgar baseado nos fatos, já estará fazendo justiça. Porque o povo quer justiça. E se o STJ julgar baseado nos fatos, já estará sendo feita a justiça em benefício do povo do Amazonas. Eu espero que não tenha aí nenhum pedido de vista. Se tiver, que respeite o prazo regimental. O julgamento que vai decidir se os acusados se tornam réus ou não já foi adiado 2 vezes. Inicialmente estava marcado para o dia 12 de junho, mas foi suspenso por não terem se cumprido todos os trâmites judiciais. Remarcado para o dia 30 do mesmo mês, foi adiado novamente porque a Polícia Federal apresentou novas provas contra o governador do Amazonas e os advogados dele recorreram para reformular a defesa. O julgamento da Corte Especial continua marcado para o dia 20, próxima segunda-feira, às 9 da manhã, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do STJ. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, a verdade é que a situação do governador Wilson Lima é extremamente delicada porque as provas contra ele são muitas e inquestionáveis. Já está mais do que provado que o governo do estado fraudou o processo licitatório e pagou preços superfaturados por 28 ventiladores pulmonares comprados numa loja de vinhos. Esse caso virou um escândalo nacional e repercutiu internacionalmente. Karime, vale lembrar que quando esse escândalo veio à tona, em abril do ano passado, o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso por causa da pandemia da Covid-19. Foi nesse cenário que, segundo a Polícia Federal, integrantes da cúpula do governo do Amazonas e também empresários montaram um esquema de corrupção que comprou 28 respiradores da loja de vinhos FJAP sem licitação por quase R$3 milhões. Vou lembrar aqui, Carlão, que essa denúncia você ouviu em primeira mão aqui no programa 18 Horas. Ela foi apurada e levantada pelo jornalismo do 18 Horas. Então você escutou pela primeira vez sobre essa questão, sobre essa possível fraude na época aqui com a gente no programa 18 Horas. Bom, ainda falo mais, viu, Carlão, que segundo a Polícia Federal houve uma triangulação, ou seja, o governo do estado encomendou os ventiladores da loja de vinhos.
Vinho, que por sua vez comprou da empresa Sonoar, que comercializa os equipamentos. Daí, a loja de vinhos repassou então para o governo do Amazonas os ventiladores com o superfaturamento, escuta isso, de 133%. E tudo isso, Karime, com conhecimento do próprio governador, o que levou a Procuradoria-Geral da República a citar o Wilson Lima como chefe do esquema. O governador, como já dissemos, foi alvo de busca e apreensão na primeira fase da Operação Sangria em junho e teve parte dos bens bloqueados pela Justiça. Agora, a palavra final está nas mãos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem muita informação para a gente, para variar, né? Boa noite, Carlos Eduardo. Então, o assunto do dia é a provável fusão aí do DEM, no partido DEM, com o PSL, para formar o superpartido. A gente já até comentou uma outra vez, né, sobre uma possível fusão de vários outros partidos, mas parece que este aí realmente eles vão se fundir, vão se unir para fazer um partidão, e a próxima segunda-feira, dia 20, eles vão ter uma reunião aí decisiva sobre o assunto. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Tudo indica que a ACM Neto, o presidente nacional do DEM, e Luciano Bivar, o presidente nacional do PSL, estão chegando aos finalmente nesse acordo de fusão entre os dois partidos. O Partido Progressistas, que também fazia parte dessa engenharia política, saiu fora, principalmente porque o partido se aproximou ainda mais do presidente Jair Bolsonaro. E essa é a proposta principal dessa fusão, formar uma sigla que não esteja ligada ao presidente Jair Bolsonaro e que finque os pés definitivamente na chamada terceira via da política brasileira, estando de fora dessa polarização entre a esquerda e a direita, mas que tenha força política e principalmente voto. Membros da Executiva Nacional do DEM e do PSL vão se reunir na próxima terça-feira, dia 21, Karime, aqui em Brasília, para uma nova reunião. A expectativa é de que uma decisão final seja tomada até o final do mês de outubro. Se o PSL e o DEM formalizarem essa fusão, nascerá, portanto, um superpartido sob todos os aspectos, com uma bancada de 81 parlamentares na Câmara Federal. Para vocês terem ideia, o valor do fundão eleitoral pode ultrapassar 320 milhões de reais. 60% a mais que a verba repassada ao PT, o partido que recebeu no ano passado a maior fatia do fundão. Para as eleições do ano que vem, a fusão DEM e PSL vai fomentar nos estados candidaturas proporcionais de peso e ajudar a formar coligações importantes e competitivas, permitindo inclusive a união entre caciques políticos. Além do recurso disponível de 320 milhões de reais, a fusão vai ser atrativa também por causa do tempo de rádio e de TV, que vai ficar ainda maior. Nos dois partidos, a fusão é vista com otimismo, porque ela beneficia tanto o DEM, que enfrentou dificuldades nos governos do PT e atualmente enfrenta um racha dentro do partido, e o PSL, que é um partido nanico, que explodiu após a filiação do presidente Jair Bolsonaro e que agora também sofre com uma divisão interna dentro da Executiva Nacional. Portanto, Karime, Carlão, a fusão entre DEM e PSL nos bastidores já está sendo aguardada com expectativa, porque isso vai mudar a conjuntura política nacional e principalmente nos estados por causa das eleições de 2022, tirando provavelmente os votos daqueles eleitores decepcionados dos dois lados, da esquerda e da direita. Quem se decepcionou com um desses extremos provavelmente vai seguir para esse superpartido que vai liderar provavelmente a chamada terceira via. Agora, Karime e Carlão, mudando de assunto, vamos falar sobre CPI da Covid-19 e também um pouco sobre o governador Wilson Lima. Hoje eu conversei com o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, alguns minutos antes do depoimento de hoje, da reunião de hoje. Ele mudou um pouco o tom com relação ao governador Wilson Lima. Logo nos primeiros meses da CPI, havia da parte dele uma postura mais rígida,
em se tratando das omissões do governador diante da crise do oxigênio que matou milhares de pessoas em Manaus e no interior do Amazonas. Ele disse disse hoje que todos os fatos relevantes estarão no relatório e que, se tiver de ser indiciado, vai ser indiciado. Ele falou isso em se tratando do governador Wilson Lima. Antigamente ele falava, ele vai sim ser indiciado. Hoje parece que mudou um pouco o peso desse discurso. E ele já não tem mais a firmeza de antes. E que agora, ele disse hoje, que conta com a STJ para, digamos assim, fazer justiça. Vamos ouvir o que ele disse pra gente com exclusividade para o 18 horas. Não, os indícios estão dentro dos depoimentos que nós colhemos. Nós não colhemos depoimento do governador. Existe já, bem adiantado, uma investigação feita pela Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive está marcado para o dia 20 o julgamento dele. O julgamento dele em relação a esses episódios aí é dia 20 agora, parece, de setembro, que está marcado o julgamento dele. Então, mas ele vai ser indiciado aqui para você? Veja bem, eu não vou dizer quem vai ser indiciado e quem não vai ser indiciado. Eu vou dizer para você que todos aqueles fatos relevantes estarão no relatório. E se tiver que ser indiciado, será indiciado sim. Aí a gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid no Senado Federal, falando de um possível indiciamento do governador Wilson Lima no relatório final da CPI. Carlos Eduardo. Pois é, Karime, a gente que está acompanhando a CPI, a gente percebe uma certa preocupação, a gente recebe essa informação dele, essa fala com bastante preocupação, porque o Amazonas, ele é um dos objetos dessa CPI. A CPI foi instalada por ordem do STF justamente para investigar as ações e omissões do governo federal e a crise do oxigênio que ocorreu no estado do Amazonas. Então, a CPI decidiu seguir para o caminho da criminalização do presidente Jair Bolsonaro e esqueceu do estado do Amazonas. Então, era especulação, mas agora a gente está começando a perceber que o presidente da CPI, ele está realmente diminuindo o tom com relação ao governador Wilson Lima. Ele disse também para a gente que chegou ao limite das competências dele como presidente da CPI, porque foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal após o entendimento de que a CPI não pode convocar governadores. Então eu perguntei a ele, por que não chamaram outras pessoas, como gestores estaduais, municipais, ordenadores de despesas, ou seja, aqueles profissionais responsáveis por pagamentos, secretários e outros profissionais? Ele disse que não faria diferença. Inclusive eu perguntei dele, por que não chamou para depor o ex-secretário executivo de saúde, o João Paulo Marques, o chamado JP, inclusive que foi preso pela Polícia Federal? Ele disse que não faria diferença e respondeu um pouco mais. Vamos ouvir o que ele disse. Deixa eu dizer uma coisa. O que eu pude fazer foi isso. O primeiro convocado para cá foi o governador do estado do Amazonas. Lembra que eu marquei logo a primeira data do governo, porque o Amazonas era e é o escopo da CPI. Você fala na omissão do governo federal e o problema que houveram na cidade de Manaus. Infelizmente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos trazê-lo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é colocar na CPI aquilo que nós ouvimos do secretário que esteve aqui e do relator da CPI da saúde do estado do Amazonas. Poderia ter sido outras pessoas também? Poderia somar outras pessoas? Eu não sei, mas eu acho que o secretário de saúde era a pessoa mais importante depois do governador. O JP, o ex-secretário? Não, isso aí não. Senador, não tem importância. Obrigado. Os relatórios paralelos. Até porque ele fala uma coisa e depois ele desmente numa outra entrevista. Aí agora a gente acompanhou também a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19 no Senado Federal, explicando como é que acontecer o trabalho desta CPI para investigar os fatos que aconteceram aqui no Amazonas. Carlos Eduardo, ele ficou bem em cima do muro mesmo, né? Totalmente. Diferente dos outros senadores governistas que continuam cobrando desta CPI essa investigação dos estados, dos gestores estaduais e municipais.
Inclusive, Karime, eu perguntei para ele também, só não coloquei esse áudio aqui conosco hoje, perguntei para ele se ele concorda com a abertura de uma nova CPI, que o senador Alessandro Vieira está querendo propor, mas perante a abertura, a apresentação de uma PEC para tentar mudar os ditames constitucionais para que uma CPI instalada no Congresso Nacional possa investigar chefes de poder executivo, estados, municípios. Ele disse que esse assunto precisa ser discutido, que esse assunto precisa ser tratado com mais diálogo, ou seja, ele expôs que não concorda com isso. Ou seja, essa questão dos estados, apesar de ter sido uma ordem do Supremo Tribunal Federal, vai ficar devendo para o estado do Amazonas, o que é lamentável. Lamentável também porque a Assembleia Legislativa do Amazonas também não fez o seu papel instalando uma CPI para investigar os crimes cometidos aí no estado do Amazonas. Ok. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã. Abraço, 6h20 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos falar de vacinação. Manaus ainda está longe de alcançar a cobertura satisfatória de pessoas imunizadas contra a Covid-19. Para melhorar esse cenário, vai ser realizado um mutirão de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 17, também, Karime, no sábado, dia 18. Um novo mutirão, né, Karime? Exato, Carlão. E essa ação é para intensificar a aplicação da dose de reforço dos idosos a partir dos 70 anos, que começou hoje, quarta-feira. E também a segunda dose de vacina contra a Covid-19. Também, quem ainda não se vacinou também pode receber a sua vacina nesta ação. Segundo o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazonas, o Gésen Orellana, o governo deveria sim adotar medidas mais efetivas de vacinação para a população que não quer se vacinar. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre o assunto para a gente. Vamos conferir. Dessa vez, o mutirão de vacinação será para intensificar a aplicação da segunda e terceira doses contra a Covid. A ação começa na sexta-feira, dia 17, e segue até o sábado, dia 18 de setembro, e vai contar com 100 postos, incluindo escolas estaduais. Quem ainda não se vacinou também vai poder receber a primeira dose. Segundo o governador Wilson Lima, atualmente 58 municípios estão sem nenhuma pessoa internada com Covid-19 e que isso é resultado da vacinação. Nesse fim de semana nós vamos fazer um mutirão para vacinar aquelas pessoas que precisam da segunda dose e vamos começar também a terceira dose, que é a dose de reforço. Lembrando que essa dose de reforço é destinada para aquelas pessoas que têm acima de 70 anos de idade, que moram em asilos. Nós temos hoje 58 municípios sem nenhuma pessoa internada com a Covid-19. E eu não tenho a menor dúvida que isso é resultado da vacinação. Então é importante que as pessoas se imunizem. Atenção, você que ainda não tomou a primeira dose, pode tomar também, pode ir a uma dessas unidades. A vacinação em Manaus iniciou no dia 18 de janeiro deste ano, mas segundo o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, a cidade está longe de coberturas vacinais satisfatórias em público menor de 60 anos de idade. De acordo com ele, quase 8 meses depois do início da vacinação contra a Covid-19, cerca de 380 mil manauenses com faixa etária de 12 a 59 anos sequer tomaram a primeira dose da vacina e 1.200.000 estão sem a segunda dose, boa parte atrasados. Para o pesquisador, os mutirões acontecem justamente porque há falhas na condução do processo de vacinação. Infelizmente, essa estratégia não vai resolver o problema da baixa adesão da população à vacinação em Manaus e no estado do Amazonas. E o que o governo do estado do Amazonas e principalmente as prefeituras deveriam estar fazendo hoje para garantir uma maior adesão das pessoas a essa campanha de vacinação seria mudar de estratégia, não oferecer à população a possibilidade de ela procurar um posto de saúde ou alguma estrutura montada pelo órgão sanitário, e sim o contrário, né? O órgão sanitário, né? A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com inúmeros atores da sociedade, como escolas, distrito industrial, associações comerciais e tantos outros, poderiam buscar a população,
né, nas escolas, nas fábricas, na comunidade, nos mercados públicos, no centro da cidade, montando estruturas em que você, enquanto Estado, enquanto município, fosse atrás da população para convencer esses indivíduos sobre a necessidade da segunda dose. Do contrário, nós continuaremos com indicadores muito aquém do necessário. Sobre o mutirão, o público deve procurar o Sambódromo, o Centro de Convenções Vasco Vasques, Policlínica João dos Santos Braga, Parque Municipal do Idoso e as escolas estaduais Senador Evandro Carreira, Zilda Reis, Aristóteles Comandante de Alencar e Valdoc Frick, além da Escola de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós. O atendimento será das 9 da manhã às 7 da noite na sexta-feira e das 9 da manhã às 6 da tarde no sábado. O Sambódromo é o ponto estratégico que vai receber exclusivamente a modalidade drive-thru. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus também vai ofertar 6 pontos estratégicos e postos de vacinação, que inclui 31 unidades básicas de saúde. A aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 é destinada ao público que tomou a segunda dose ou a dose única há pelo menos 6 meses. Inicialmente, será vacinada a população que tenha 70 anos ou mais, incluindo idosos abrigados em instituições de longa permanência. O imunizante será da Pfizer. Para a aplicação da dose de reforço, será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses. Júlia Gomes para o 18 horas. Tá aí, só para esclarecer, né? Se você recebeu a vacina, esse idoso que vai receber essa terceira dose, recebeu a vacina de qualquer outra vacina, como Coronavac ou AstraZeneca, vai receber a terceira dose com a Pfizer sem problema algum, ok, gente? Tem um dado aqui que o Amazonas já aplicou 3.617.000 doses das vacinas contra a Covid-19. Desse total, 2.434.000 de primeira dose, 1.136.000 de segunda dose e 47.483 com a dose única da vacina da Janssen. Aqui em Manaus, considerando as primeiras e segundas doses, a dose única foram aplicadas 2.197.000 doses. No interior, o município que mais aplicou vacina foi Parintins, com um total de 109.000 doses. Ou seja, gente, já está mais do que provado que a vacina salva vidas, porque com o avanço da vacinação, a gente percebeu em todos os lugares do mundo que o número de casos, de novos casos, de internação e de mortes caíram bruscamente. Sim, Karime Leão, e para evitar novas cepas, novas variantes, é fundamental que todos concluam o ciclo vacinal com as 2 doses e que as pessoas dos grupos de risco recebam reforço da terceira dose, como comunicamos agora. Só assim, e mantendo aí os cuidados de prevenção, nós vamos derrotar esse vírus e, consequentemente, Karime, acabar com a pandemia. 18 horas. Ainda hoje, no 18 horas, violência no Amazonas. Até as escolas são alvos dos bandidos. Uma unidade de ensino do estado foi assaltada 2 vezes consecutivas só esta semana. Esse é o nosso assunto na entrevista do dia. Em instantes, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. E agora, hein, nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esta noite de quarta e também madrugada de quinta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 86%. 6h32. 18 horas. Olha, o Rio Negro baixou 16 centímetros de ontem para hoje. Foi a maior vazante registrada em um único dia este ano. Hoje, o nível das águas do Rio Negro está em 25 metros e 13 centímetros. E a vazante está cada vez mais intensa. Para a gente ter uma ideia, só nos últimos 4 dias, o Rio Negro baixou meio metro, mais precisamente 56 centímetros. É sinal de que vamos ter aí uma seca severa aqui no estado do Amazonas. 18 horas. DENIT e IBAMA promovem audiência para discutir obras na BR-319 com a comunidade que vive em torno da rodovia.
processo é uma exigência para o processo de licenciamento. Pois é, Carlão, daí a questão agora é a dúvida que fica, né? Se finalmente as obras de asfaltamento da BR-319 vão ter continuidade, vão continuar. Essas audiências começam no dia 27 agora de setembro. E quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Hector Silva. Com o objetivo de ouvir principalmente a comunidade do Amazonas a respeito das obras de pavimentação e melhoramentos na BR-319, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DENIT e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, realizarão audiências públicas presenciais e com transmissão virtual nos dias 27, 28 e 29 de setembro e também no dia 1º de outubro. Além da pavimentação no denominado trecho do meio, que intercepta os municípios de Beruri, Borba, Tapauá, Canutama, Manicoré e Humaitá, estarão em pauta os serviços de construção de obras de artes especiais do segmento. É por meio das audiências públicas que a sociedade tem a oportunidade de conhecer o projeto, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, além de tirar dúvidas e apresentar sugestões para a reconstrução desse trecho da rodovia. Todas as contribuições são de caráter consultivo e farão parte do processo de licenciamento do empreendimento. As audiências serão no formato híbrido, presencial e com transmissão virtual, e serão realizadas em diferentes municípios. Dia 27, em Manaus de forma presencial e em Borba de forma virtual. No dia 29, em Careiro Castanho de forma presencial e Beruri virtual. No dia 29, em Manicoré de forma presencial e Tapauá virtual. E no dia 1º de outubro, em Humaitá de forma presencial e Canutama de forma virtual. Além disso, a transmissão para Brasília ocorre no dia 27 de setembro, na sede do DENIT. Os interessados que não podem comparecer aos locais dos encontros presenciais ou de transmissão têm a alternativa de acompanhar pelo canal do DENIT no YouTube e também de participar por e-mail no endereço audiência.319am@denit.gov.br ou pelo WhatsApp DDD 21 96434 3133. As contribuições podem ser enviadas no dia do evento ou até 15 dias úteis após as audiências. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E a escalada da violência agora chegou nas escolas. A Escola Estadual Solon de Lucena, que fica na Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, vem sofrendo assaltos consecutivos sem que as secretarias de Educação e de Segurança Pública tomem uma providência para resguardar a vida de alunos, professores e servidores administrativos da unidade escolar. Pois é, Carlão, essa escola foi assaltada 2 vezes consecutivas só essa semana, ou seja, segunda e terça-feira, tá? Levaram bolsas, celulares, dinheiro dos alunos e de todos os profissionais que trabalham na unidade. A denúncia do deputado estadual Dermilson Chagas, ele lembra que essa escola, Solon de Lucena, é a que mais tem alunos aqui em Manaus. São mais de 2.600 estudantes nos 3 turnos. Bom, para falar mais sobre essa crise na segurança pública do estado do Amazonas, vamos conversar agora com o coronel PM Amadeu Soares, que já foi secretário de Segurança do estado do Amazonas e de Roraima e sabe um pouco mais, sabe muito sobre segurança pública do estado. Boa noite, coronel, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Carlão, boa noite, Karime, sempre uma honra estar aqui na Rádio Mix, podendo falar à nossa população. Muito obrigada. Bom, coronel, estamos vivendo mais um pico de violência com execuções em velórios, as últimas notícias que a gente tem vendo em bares, bastante frequentados e até durante lives. E o senhor já veio com 3 execuções que aconteceram hoje. A pergunta que não quer calar: por que a polícia só assiste a tudo isso e de ação a gente não vê nada? Na verdade, são um somatório de fatores, né? De um descaso com a pasta da segurança pública que não é de agora. É desde o início deste governo atual, a segurança pública ela foi colocada em segundo plano. Mas por que, coronel, foi colocada em segundo plano? Eu vou explicar por quê. Primeiro, ele fez aquele pacote de maldades e cortou todas as obrigações que o Estado tinha
com os servidores, não só da segurança pública, mas do Estado como um todo. Mas da segurança pública já estavam aguardando, já estavam em processo de recebimento de alguma parte dessas obrigações que vinham atrasadas de outros governos. Então estava sendo colocado em dia, até o final de 2018 já estava sendo colocado em dia. Quando entrou 2019, o governo decidiu não pagar mais nada. E aí os servidores estão nessa pendenga desde 2019. Aí você coloca no pacote, não houve investimento do governo na parte da segurança pública nenhum. Não houve concurso público, que é outro fator importante. Ou seja, ele já não está pagando as obrigações, ainda vai abrir concurso público. E você percebe que o Estado, todo o tempo, batendo recordes e recordes de arrecadação. Veio o período da pandemia. Beleza, mas durante a pandemia, a violência continuou eclodindo. Enquanto em todo canto essa violência reduziu, em Manaus e no Amazonas ela aumentou. Eu me refiro aqui aos homicídios, né? E os roubos que dispararam durante esse período. Aí você soma tudo isso à falta de uma política de segurança pública. Ele não investe, ele não tem um plano de segurança, tropeça nos fatos o tempo todo. O envolvimento de muitos servidores em corrupção de dentro do governo, do alto escalão do governo, também é outro fator comprometedor. E aí você percebe claramente que a estrutura da segurança pública, como foi esquecida, ela foi carcomida, e agora a sociedade está pagando um altíssimo preço de nós estarmos vendo essas barbáries que estão acontecendo por toda Manaus. Essa chacina do Alfredo Nascimento, da Rua 1, de hoje, que foram mortas 2 mulheres e um homem. Uma das mulheres estava com uma criança de 5 anos de idade no colo que assistiu a mãe ser executada. E já tem aí outros senões de execuções sumárias que ocorreram durante essa semana, Isso semana foi durante passada. o dia, né, Coronel? À luz do dia, aí você vê, por exemplo, o roubo do Saulo de Lucena. Da escola. Na luz do dia, e depois eles se sentiram confortáveis de voltar no outro dia de noite para completar o roubo que eles tinham feito. Então você percebe que a criminalidade está completamente à vontade. Solta, fazendo o que quer. E aí nós estamos passando por uma situação que não era para estarmos passando, porque o Estado, recorde de arrecadação, anunciando investimentos aí que você percebe que são investimentos que não são nada republicanos e que já deveriam ter sido feitos durante o período da pandemia, enquanto o povo estava passando uma necessidade grande, e você não percebe nenhuma vontade em investir nos servidores públicos, por exemplo, que daria uma motivação maior para que esses funcionários estivessem de fato fazendo. Mesmo assim, a resiliência de alguns é muito importante. Você vê quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar na rua, enfrentando esse crime, da maneira que dá. Sim, Coronel, e a gente sempre faz essa ressalva. A gente sabe que são homens e mulheres honrosos, que defendem a causa, que defendem a sua profissão com muita honra. A gente sempre faz essa ressalva. A gente sabe que são pessoas que estão na rua, que dão a vida todos os dias. Né? Exatamente, Carlão. Então, são pessoas valiosíssimas para o Estado, que deveriam e mereciam ter todo o apoio para esse trabalho, não é, Coronel? Outra coisa que explodiu, assim, não chega a ser uma expressão de violência, mas os crimes de estelionato por conta do Pix, por conta das facilidades tecnológicas, e cujas vítimas, na maioria das vezes, são empresários, são pessoas idosas. Isso também explodiu muito e ninguém fala absolutamente nada. Nem o próprio governo fala nada. Né? Então você percebe que a sociedade está completamente acéfala. Refém. E a segurança pública, ela é a base da economia. Ninguém investe em lugar inseguro. Sem dúvida. Você só investe, abre um negócio para você ganhar dinheiro quando você percebe que há um ambiente favorável aos negócios. Abrir um comércio seguro aqui é complicado, né? Realmente. Você fica receoso, realmente. Se você andar pela Zona Norte, Zona Leste, basicamente, você vai perceber que a população já sai com 2 celulares. O do ladrão e o dela. Olha aí. Como o Rio de Janeiro, que já sai com o dinheiro do ladrão e o outro dinheiro escondido, né? Coronel, olha, recentemente houve troca no comando da Secretaria de Segurança e para a população, né, como nós estamos falando aqui, nada mudou, não se observou nenhum
nenhuma mudança. A criminalidade continua crescente e todos aí nós estamos nos sentindo inseguros. O que falta ser feito aí realmente para frear essa criminalidade, tanto aqui na nossa capital, que está extremamente violenta, quanto no interior, que também não está diferente? Vontade política. Não se percebe nenhuma vontade política do atual governo em fazer investimentos verdadeiros, em traçar uma política de segurança pública, em agregar os servidores. Não se faz segurança pública sem o homem, sem a mulher policial. Eles precisam estar nas ruas para esse enfrentamento. E não se faz sem a inteligência, que até agora não foi anunciado quem será o secretário de inteligência. Não. E sem a inteligência, as investigações ficam muito comprometidas. Não dá para antecipar nada, não dá para se programar. Algumas dessas chacinas poderiam ter sido antecipadas, por exemplo, se a inteligência estivesse funcionando. Porque isso acontecia, já eles tentavam de outras vezes, mas a gente conseguia antecipar e neutralizar, às vezes até na origem. Você percebe que aí, em alguns casos, até houve aí uma apreensão de uma equipe que estava com armamento pesado para fazer uma chacina e foi neutralizado. Então, se isso ocorre numa escala bem maior, essas chacinas seriam neutralizadas. É só colocar a inteligência para funcionar e dar estrutura e condições para que a polícia possa fazer isso. Mas hoje... Era isso que eu ia perguntar, mas a polícia está sucateada, na prática né? A gente vê nas ruas. Está sucateada e está com moral baixo, por conta desse desprezo que o governo tem. Tanto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, como com a Polícia Civil. Os servidores não são reconhecidos, não são honrados, o governo gasta aos tubos aí com outras coisas e não cumpre a obrigação patronal. Então isso é uma coisa que é desmotivante para o servidor. Ok, coronel, não sei se tem como o senhor me dar essas respostas, mas quem está dando as cartas são as facções criminosas, né? Quem? Como isso ocorre? Como se permite isso? Pois é. O que eu posso te afirmar com certeza é que a gente já vem falando isso há algum tempo, da parcimônia, do compadrio do governo com essas facções. Isso nunca houve na história do Estado. Sempre houve um enfrentamento dentro da lei, um enfrentamento forte, e sempre se demonstrou quem era que mandava. Você percebe que o lockdown do governador, todo mundo se lixou. Mas quando a facção disse que ia pra rua fazer queima de ônibus, tocar o terrorismo na cidade, todo mundo ficou com medo e ficou em casa. Então, quando acontece isso, você percebe que o governo está de joelhos. Está completamente entregue a essa questão da segurança pública. E as pessoas, a população, onde a gente anda, é só reclamação, o pessoal se sentindo inseguro por conta da falta de policiamento, da falta do aparelho da segurança pública, que é tratado como a última coisa depois do nada. É muito forte a palavra compadrio com facções criminosas, né? O governo do estado está em compadrio, é quase parceiro, né? Como o senhor colocou. Para finalizar, coronel, os números da própria Secretaria de Segurança Pública, eu peguei os números aqui, eles revelaram que de janeiro a junho deste ano foram registrados 82 homicídios dolosos no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Esse número representa um aumento de 100% em relação ao ano passado. Nós temos outros índices absurdos, tão absurdos quanto. É essa a nossa realidade aqui do Amazonas? Nós estamos numa crise de segurança pública? Estamos numa crise de segurança pública, sim. Se hoje fosse decretado emergência na segurança pública, não seria nenhum espanto. Por quê? Porque você percebe claramente que o Estado perdeu o controle da cidade, perdeu o controle das ações da segurança pública. Ele não consegue responder, dar as respostas que a sociedade merece. E não é só no Jorge Teixeira, que é um bairro de 4 etapas que tem na Zona Leste. E a Zona Leste, ela tem instalada dentro da Zona Leste uma estrutura de, pelo menos, vou citar aqui para você. Vamos lá, 11º no Coroado, 11º DIP no Coroado, o 4º DIP no Grande Vitória, o 9º no São José, o 30º no Jorge Teixeira, o 14º também lá na Grande Circular, o 28º lá na Colônia Antônio Aleixo e o 29º no Mauazinho.
Se essas estruturas estivessem todas funcionando, não estivessem lá esquecidas, a resposta poderia ser melhor. Mas como não houve investimento, como houve um desprezo com os servidores, o resultado não poderia ser diferente. Onde o Estado não ocupa, o crime vem e ocupa. É hoje o que nós estamos passando. Má sorte também tem o bairro da Compensa, que todo dia está nas páginas policiais lá com chacina, com homicídio, com tráfico exacerbado, roubos exacerbadamente também, e a população ali no meio dessa confusão toda, desassistida e sem o apoio do Estado na segurança pública. Tentando sobreviver. Okay. Muitíssimo obrigada, Coronel, pela sua presença, conversando com a gente, falando sobre um assunto tão importante aqui no programa 18 horas. Obrigado. Obrigada, boa noite, Eu que agradeço, Coronel. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. É sempre uma honra estar por aqui para participar. Tá ok, então, uma ótima noite. Conversamos com o Coronel PM Amadeu Soares. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. 18 horas. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 38% e 79%. 18 horas. Olha, a reunião de negociação do governo com trabalhadores da saúde foi cancelada porque o governador Wilson Lima ainda não tem proposta para pagamento de database atrasada há anos. E na educação, as negociações também estão paradas por falta de interesse do governo do estado em ouvir os trabalhadores. É o que afirma o sindicato que representa a categoria. A repórter Odiné Araújo traz os detalhes sobre o assunto para a gente agora. 3 anos de governo, troca de secretários e nada avançou nas negociações dos servidores públicos da saúde e da educação com o governo Wilson Lima. Na saúde, a reunião marcada para segunda-feira, dia 13, foi cancelada porque o governo do estado ainda não tem uma proposta para os trabalhadores que acumulam perdas salariais de 24% referente ao atraso das datas bases de 2016, 2017, 2020 e 2021. O governo quer que as datas bases atrasadas sejam pagas ano que vem, mediante proposta apresentada à Lei Orçamentária Anual, que será votada neste segundo semestre na Assembleia Legislativa do Estado. A presidente do Sindsaúde, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que para os trabalhadores, escalonamento nas perdas salariais só se ao menos 9% for pago ainda esse ano. Nós queremos alguma porcentagem esse ano. Não tivemos essa resposta por parte do governo do estado. Vou repetir mais uma vez. A proposta da classe trabalhadora é 24%, que é o que o governo nos deve, ultrapassando 24%. Aí nós estamos esperando a contraproposta do governo do estado, que eles não deram um dia preciso, um dia certo ainda. Na educação, os trabalhadores também aguardam negociação com o governador. De acordo com a presidente Ana Cristina Rodrigues, do Sinteam, que representa os trabalhadores da educação, a reivindicação salarial nunca entrou na pauta do governo, apesar de a categoria ter feito vários esforços para abrir mesa de negociação. Infelizmente, as negociações salariais estão paradas. Embora tenhamos feito um esforço grande para abrir a mesa, o governo do estado se mantém irredutível e a prefeitura se embasa na LP 173. Iremos fazer uma assembleia muito em breve para ouvir a categoria e decidir os encaminhamentos e os rumos para se tomar diante desta questão. Só para lembrar, somente no primeiro semestre desse ano, o governo do estado já arrecadou 1 bilhão e 700 milhões de reais a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Segundo o portal da Transparência do Estado, o valor é 18,4% maior que o consolidado nos 6 primeiros meses de 2020. A arrecadação recorde dificulta o discurso de que o governo não tem dinheiro para resolver problemas da educação e saúde na avaliação das sindicalistas. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Bom, e vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em menos 0,38%, fechou o dia cotado a R$ 5,23. O euro também fechou em baixa de menos 0,26%, cotado a R$ 6,19. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de mais 1,69%, cotado a R$ 251.988. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, o Ibovespa, encerrou o dia em queda de menos 0,96% aos 115.060 pontos. E pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, revela que o preço da alimentação contribuiu para a inflação maior nas famílias de menor renda no mês de agosto. Enquanto a inflação das famílias de renda baixa e muito baixa apontou alta de 0,91%, para as famílias no extrato superior de renda apresentou variação um pouco menor de 0,78%. Segundo a pesquisa, o grupo de alimentação foi o que mais contribuiu para a alta inflacionária das famílias dos 3 segmentos de renda mais baixa em agosto. Bom, em Manaus é a 4ª capital no ranking nacional de inadimplência e em todo o Amazonas já são mais de 1.400.000 endividados. E as comissões de defesa do consumidor da OAB Amazonas, Carlão, e da Assembleia Legislativa do Estado debateram sobre o cumprimento da lei do superendividamento. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Por conta da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, os amazonenses se tornaram endividados. Atualmente no estado existem mais de 1.400.000 inadimplentes, colocando a capital amazonense na 4ª posição no ranking nacional de inadimplência, de acordo com dados divulgados pela Serasa. Dados do mapa da inadimplência no país, divulgado pela Serasa, mostram que mais de 62 milhões de brasileiros enfrentam essa mesma situação e buscando reduzir o número de superendividados, que já são mais de 30 milhões de pessoas, o governo federal sancionou a Lei 14.181 de 2021, a lei popularmente conhecida como superendividamento, que foi tema da 3ª edição do Seminário Amazonense do Direito do Consumidor, promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, em parceria com a Comissão de Defesa da Assembleia Legislativa do Estado, em comemoração ao 31º aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Uma audiência pública debateu a lei do superendividamento, com o objetivo de garantir seu cumprimento, em especial junto às prestadoras de serviço público e à Justiça, como explica o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, o advogado Gabriel Gomes. É extremamente necessário bater na lei do superendividamento, levando os princípios basilares da legislação consumidista, que é o princípio da boa-fé, transparência e o principal deles que é a informação, porque a informação ela aumenta a proteção daquele consumidor. E essa lei ela cria mecanismos, uma saída para que aquele consumidor de boa-fé que tenha vontade de se tornar adimplente se reerguer por intermédio da justiça. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7h01. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, dia 15 de setembro, é o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Na democracia, cada cidadão pelo voto é responsável pelos rumos da sua cidade, do seu estado e também do seu país. A democracia exige a participação crítica e responsável de todos. A democracia é o choque de ideias manifestada com respeito ao outro. É o caminho para a busca das soluções dos graves problemas econômicos e social do país. O contrário da democracia são os regimes autocráticos e as ditaduras. E no Brasil, nunca é demais lembrar, é a Constituição Federal a maior guardiã da democracia. 18 horas. 7h02, hein, Karime? Boa noite. Uma ótima noite pra você, gente. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.